Oi, você tem alguns minutos para mim? A nossa convidada para o Minutos Corporativos de hoje foi eleita a executiva de TI do ano na categoria Mundo Híbrido e tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia. Lilian Quintal Hoffmann é diretora executiva de Tecnologia e Operações da Beneficência Portuguesa de São Paulo. A BP é atualmente o maior polo privado de saúde da América Latina em número de leitos. O papo é sobre desafios da TI e da telemedicina na pandemia. Como essa área de atuação beneficia a telemedicina e como esse recurso está sendo utilizado na BP. A IA e a LGPD transformam a vida de colaboradores e pacientes. De que maneira isso acontece? E quais são as tendências tecnológicas para o setor da saúde apontadas pela nossa convidada para os próximos anos? Todas as respostas depois da vinheta, porque eu quero convidar você a curtir e compartilhar esse episódio agora. Claro, se você puder e quiser. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora. E aí você aproveita e aciona o sininho para você saber de todas as novidades e notificações aqui no canal. Então é isso. Depois da vinheta, fique conosco, porque o papo é bom. Lilian, muito bem-vinda ao Minutos Corporativos FutureCom. Há tempos a gente estava te esperando aqui, mas estava uma incompatibilidade de agenda, né? Principalmente porque vamos tratar de um assunto muitíssimo importante, que é saúde tão essencial. Então, assim, obrigada, bem-vinda e obrigada desde que tudo que você vai compartilhar conosco aqui no Minutos Corporativos. Eu que agradeço, um super prazer estar aqui com vocês. Falar de saúde, falar de tecnologia, confesso que é assim a minha grande paixão. Então, o que eu puder falar, o que a gente puder conversar, falar de sistemas, né, tão relevantes para a gente como pessoa, né, para a sociedade. Então, muito obrigada por ter me convidado. A gente que agradece muitíssimo. E como eu estava te contando antes, né, a gente já recebeu alguns colegas da área da saúde, né, da tecnologia de saúde, de outros hospitais, porque esse assunto nunca se esgota, né, Lília? Então, a gente vê brilhando aí nos seus olhos o quanto você é apaixonada mesmo para falar com isso. Mais de 25 anos na área, né? Então, vamos lá. E para a gente começar, eu queria muito ouvir, especialmente assim, por toda essa sua experiência, que você nos contasse um pouco como a Beneficência Portuguesa, né, nossa querida BP, já conhecida, está inserida nesse mercado, Lilian. Perfeito, Ana. Bom, a BP, né, nesse mercado, acho que se a gente pensar globalmente, né, e falando de um tema tecnologia, falando de pandemia, o fato é que o mundo, né, ele entrou no hiato a hora que a pandemia chegou, e a BP, ao mesmo tempo, também se viu, né, num determinado momento, tendo que lidar com uma patologia desconhecida, né, então isso era uma característica interessante, porque nós estávamos muito habituados, né, a lidar com diversas especialidades, patologias conhecidas, nos vimos também, né, diante de uma patologia desconhecida, num fluxo bastante alto de pacientes, e principalmente numa pandemia, também contido com o medo das pessoas. E esses medos não eram somente dos pacientes, era o medo da população em geral. Então, quando a gente olhava para esse cenário, né, a BP nesse contexto, e muitos hospitais, com certeza também na mesma realidade, precisaram rapidamente se reinventar, né? E essas medidas protetivas, seja para aplacar as dúvidas, os medos, muito foi, vamos dizer, drivada por tecnologia. Porque se a gente pensasse, né, a primeira coisa que todo mundo pensou é: não posso sair de casa, né? Tenho que me resguardar. Então, como é que a gente fazia para que a tecnologia pudesse suportar esta realidade? Também a gente dizia, bom, nossos colaboradores, eles precisam vir ao hospital, porque eu preciso atender os pacientes. Como é que a gente usa a tecnologia para mitigar o risco daqueles que não precisam vir ao hospital, daqueles que poderiam ficar em casa, por exemplo, as áreas administrativas. Então, o impacto da pandemia, ele trouxe, né, uma luz, por isso que a gente costuma dizer, nossa, a pandemia acelerou a tecnologia, mas ela acelerou por essas condições, né? Nós todos nos vimos inseridos num universo em
inclusive na dúvida de qual era o melhor manejo, né, o melhor tratamento para o paciente de Covid, porque era novo, né, e estudos, a gente, né, nós dentro do hospital muito acompanhando, mas a população em geral acompanhou também, né, o como se tratar, quais eram as condições, quais eram as drogas mais necessárias, né, falando de um vírus, então a gente está falando muito de um tratamento sintomático, né, e não de um tratamento, com exceção da vacina, que é um tratamento de combate, mas de tratamentos sintomáticos. Então, a tecnologia, ela se acelerou por esta questão. Então, a BP, ela foi criando mecanismos que pudessem garantir este atendimento e garantir também a segurança, né, dos nossos colaboradores, né, no que tange na sua totalidade. Alguns tiveram, obviamente, que ficar na linha de frente, né, por força da sua situação, mas aqueles que não tiveram, a gente também optou lá no momento inicial por trabalho remoto, de bastante ágil, para poder fazer com que todo mundo pudesse se sentir seguro naquele momento que a pandemia chegou. Ô, Lília, eu tenho, assim, passou um filme na minha cabeça, eu tenho certeza que, né, só que está nos assistindo aqui também, porque parece que faz tanto tempo, né, que aconteceu tudo isso. Foi verdade. Meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu enfim, né? E aí, como que falando da tecnologia, né, como que ela está ajudando a população a cuidar da saúde nesse período? Perfeito. Você já falou um pouquinho, mas... Não, mas assim, com certeza. tem mais para nos contar, né? Nesse sentido, né? E aí eu gosto sempre de trazer também assim números, porque eu acho que isso ilustra. Claro que existe uma realidade que a gente vive dentro da BP, né? E vou falar das nossas iniciativas, mas acho que quando a gente fala, né, de pesquisas que foram feitas considerando essa realidade, também a gente dá essa amplitude global. E aí eu gosto de citar uma pesquisa que o Gartner fez no finalzinho de 20, né, para 21, olhando para as instituições de saúde, perguntando, né, justamente no foco do envolvimento do cliente, como era, eles tiveram um foco voltado para a tecnologia, fizeram de modo global, mas pegaram os provedores de saúde, principalmente, e perguntando várias questões. E entre essas questões, por exemplo, eles perguntaram qual era o percentual, por exemplo, de aumento do uso de canais digitais, né? E os números chegaram em 89%. Uau. Então, é fato, né, que na saúde também houve uma adesão a canais digitais, e esses canais digitais, eles podem ser desde um processo, né, mais clássico de uma telemedicina, que foi implementada muitas vezes, no caso do Brasil, a super toque de caixa, porque nem do ponto de vista regulatório, né, nós tínhamos a possibilidade de fazer a telemedicina B2C, né, do negócio para o cliente, a gente até podia fazer telemedicina, mas B2B, né, um médico com outro médico, mas não com o paciente. Então, esse envolvimento de canal digital, ele veio, claro, a telemedicina é um fator, mas por todos os canais digitais. Então, a maneira como o paciente, por exemplo, que muitas vezes vinha presencialmente para agendar um exame, ele passou a dizer, não vou me expor duas vezes, né? Se eu preciso agendar um exame, mas eu posso agendar um exame por um canal digital, ele passou a querer este canal. Então, isso aconteceu, uma realidade dentro da BP, mas aconteceu mundialmente. Um outro número que eles também pesquisaram nessa pesquisa global foi a questão do autoatendimento, né? Então, qual é o percentual de crescimento do autoatendimento? E as cifras que eles encontraram está em torno de 84%. Então, se a gente considera hoje, por exemplo, que existem sistemas de triagem, né, voltados para a COVID, onde você faz um autoatendimento, você responde sobre sintomas, né? A gente tem softwares que nos falam sobre geolocalização, se tem pessoas próximas. Então, esse autoatendimento para cuidar da saúde também foi uma característica impulsionada pela pandemia, e nós, na BP, né, temos a crença de que isso veio para ficar. Não a pandemia, mas esse comportamento do cidadão de saúde, né, para o autoatendimento. E a gente que se posiciona como um hub de saúde tem muita crença que essa prevenção, né, este processo onde eu posso cuidar da minha saúde, entregar, ter uma relação com esses provedores, nós, por exemplo, como um hospital, muito mais focado em ser saudável. Claro que quando esta saúde for comprometida, existe um atendimento e, obviamente, somos especialistas nisso, mas a gente também quer olhar nessa amplitude. E essa pesquisa também, ela olhou sobre a questão do engajamento. Então, à medida em que eu posso usar um canal digital,
Eu posso fazer um autoatendimento, mas enquanto eu me preocupo e estou engajado com a minha saúde. E esses números chegaram em 66%. E eu costumo dizer, né, que salvo a briga das marcas das vacinas, né, que a gente às vezes brinca, né, surge meme no mercado e é algo, mas se a gente parar para pensar, tem um fundamento muito interessante, porque a população se interessou pelo conteúdo, né? Entender o que que eu recebo, o que isso impacta a minha saúde. E se a gente pensar, essa não era e não é uma característica, né? Esse engajar na saúde, falar sobre ela, achar que precisa ter escolhas mesmo, né? Não estou nem dizendo, né? A gente costuma dizer qual é a melhor vacina? A melhor vacina é a que está disponível para você. Aqui tem. Postura. Mas, de qualquer forma, este movimento de engajamento na saúde, né, seja até para usar, eu vou usar um chatbot para poder ver se os meus sintomas são de Covid. Né? Isso tem uma riqueza, né, muito importante, né? Sejam para as instituições, sejam para as pessoas em geral, sejam para as operadoras de saúde. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa tirar da pandemia esses ganhos, porque a saúde é muito cara. Né? A saúde hoje, nós na BP estamos falando muito de modelos de negócios mais sustentáveis para a saúde, né? Olhar para um processo, esse modelo que a saúde adota hoje, que a gente chama, né, de fee for service, que eu executo e eu recebo, ele não é um modelo virtuoso, porque ele é um modelo que, na teoria, se eu não executar bem e este paciente voltar, eu ganho de novo. Né? Então, ele não é um modelo virtuoso. Eu preciso ter um modelo que, quanto melhor eu for no meu atendimento, no meu acompanhamento de saúde, no engajamento do paciente naquela terapia, né? Se ele toma ou não, por exemplo, um medicamento, né? Uma adesão medicamentosa. Hoje em dia tem muita tecnologia que pode nos suportar nisso, né? Ajudar o paciente a ter adesão a medicamento. Pode ser um robozinho, pode ser um chatbot, pode ser um aplicativo, que faz com que ele engaje na saúde, portanto, ele consiga se recuperar melhor, e isso faz com que a saúde se torne mais barata. Então, se a gente olhar com essa amplitude, esses são os ganhos da pandemia. Né? Além da gente ter aprendido a trabalhar remoto, a gente ter aprendido a se comunicar, né, remotamente, a gente tem um ganho importante na saúde. Né? A saúde poder ter um acesso exponencial, a saúde poder entregar uma oferta muito mais diversificada. Então, é um pouco que a gente tem vivido. Eu já ia te atropelar aqui com uma informação, porque o que você disse da questão, assim, virou uma referência de informação, né? Virou um canal de informação, principalmente no nosso país, em que, assim, o número de fake news, né? E, assim, a gente está falando da questão, assim, mais preciosa, que é a vida da gente. Então, o quanto realmente, né, ter acontecido isso e percebido o quanto é importante, quanto agrega valor e quanto humaniza, né, o hospital, né, enfim, a empresa ali direto com os seus pacientes, clientes, né, e muito ótimo, muito bom. A gente já entra aqui numa questão que você já abordou e a gente vai se aprofundar, que é assim, como que a sua área de atuação, né, a sua, contribui para a telemedicina e como que esse recurso está sendo aproveitado pela BP? Perfeito. Dentro desse contexto, né, a minha área de tecnologia, eu cuido também da área de engenharia clínica, né, que traz esse suporte, vamos dizer, todo de equipamentos médicos para esse processo. E quando a gente olha especificamente para a tecnologia, eu te diria que vou falar da telemedicina, mas a gente tem também um componente bastante importante, que é o que a gente costuma chamar de uso de dados em tempo real. Então, para a pandemia, isso foi crucial. Por quê? À medida em que a gente precisava, né, e ainda precisa, ter noção clara do fluxo de paciente, da volumetria de quem estava chegando, né, quais eram os recursos de insumos, né, e esses insumos, num determinado momento, o mundo inteiro passou a utilizar os mesmos insumos. Então, a gente precisava de máscara para todo mundo, a gente precisava de luva para todo mundo, a gente precisava de sedativos, né? Porque as pessoas eram entubadas e precisavam de sedativas, álcool, a gente precisava de banhos de diálise, né? Muitos pacientes que complicavam precisavam desse processo. Então, o que aconteceu? Foi muito importante no processo da tecnologia criar visões em tempo real
de todos esses insumos, porque era a maneira mais simples da gente dizer, bom, eu tenho disponível um X volume de equipamentos, eu tenho tantos leitos de UTI disponíveis, eu tenho um fluxo de pronto-socorro chegando, como é que eu distribuo essa realidade, como é que eu garanto, por exemplo, às vezes um aumento de estoque para garantir a entrega para um paciente. Então, estudar os números e fazer visões preditivas daquilo que a gente teria de uso, isso a tecnologia esteve bastante presente. Então, a BP tem muito o conceito de trabalhar muito dado preditivo, olhar para esse número, e a gente tinha tido oportunidades muito voltadas até então para questões financeiras. Então, olhar qual é o nosso orçamento, estamos atingindo ou não, qual é a nossa ocupação de leitos. Então, muito mais coisas voltadas para a operação. Num determinado momento, e a pandemia trouxe isso muito forte, a gente começou olhar para este paciente, ele tem um conjunto de dados que denota que ele pode piorar e, portanto, ele pode precisar de uma UTI. Então, eu preciso de insumos para isso. Então, olhar para isso de modo preditivo foi nos dando segurança, para que a gente fizesse, às vezes, investimentos em equipamentos, investimentos em estoques. Então, a primeira grande, eu diria assim, a primeira grande entrega da tecnologia nesse momento foram os dados. A maneira como eu olho os dados, coloco esses dados dentro de conteúdos de analytics, coloco inteligência nisso. Claro que isso foi feito com as áreas, porque eles conhecem essa dinâmica, mas foi a nossa primeira grande entrega. Então, eu diria que foi uma entrega de visão situacional, o que eu tenho e como eu prevejo. A gente anda falando bastante sobre variante Delta, e isso também para nós, por exemplo, nós estamos hoje olhando muitos dados, comparados em países em que o paciente zero já tem um crescimento, quer dizer, qual é o comportamento no Brasil esperado, se eu me comparo aos Estados Unidos, se eu me comparo a Israel. Então, o dado foi a primeira entrega. Quando a gente fala do dado, com certeza, a telemedicina, ela foi a segunda grande entrega, porque num determinado momento, como eu comentei já, os pacientes chegavam, mas os nossos colaboradores, eles também precisavam de atendimento, os nossos pacientes que vinham num centro diagnóstico também precisavam. Então, quando a gente olhou para este processo da telemedicina, a nossa primeira atividade foi com os colaboradores. Então, antes de abrir para o público em geral, nós temos em torno de 7.000 colaboradores e mais os seus dependentes, então, falando aí de uma população de 10.000 pessoas, nós precisávamos também, dentro do possível, garantir a segurança deles. Então, mesmo que um colaborador fosse de linha de frente, mas ele estivesse na casa dele, ele estivesse no final de semana e ele tivesse sintomas e ele precisasse de um primeiro atendimento, a nossa ideia foi poupar este atendimento presencial para que a gente pudesse acompanhar. Então, a telemedicina entrou para nós lá em março de 2020, a hora que a legislação permitiu, para os pacientes, os nossos funcionários. E esses funcionários eram divididos em duas categorias de atendimento de telemedicina. Aquela que era para uma triagem e um processo de avaliação, para a gente ter clareza se era um sintoma que poderia vir a BP, fazer a coleta de um exame e permanecer na residência. E a gente tinha também a telemedicina para o acompanhamento. Então, aqueles colaboradores que já estavam detectados, que já tinham a doença, mas que não precisavam de uma internação, mas que precisavam de um acompanhamento remoto. Então, em vez das rotinas de retorno de consulta acontecerem presencial, nós passamos a fazer remotamente. E para nós, essa tecnologia também teve uma importância bastante grande, que a gente costuma dizer um jargão lá na ABP, que a gente quer fazer medicina na tele, e não só telemedicina. Então, a tele, ela é o caminho, ela é o veículo, o meio que eu consigo ter para poder ter a interação, mas a gente quer fazer medicina. Então, também, começar pelos colaboradores nos deu também a oportunidade de treinar os médicos do núcleo de saúde, de capacitar, porque a telemedicina, muitas vezes, quem não está inserido no contexto, pensa muito num processo de comunicação. Só que a telemedicina, ela tem limites de atuação, o que eu posso, o que eu não posso. Ela tem, por exemplo, desafios
né? Se eu estou no processo de telemedicina com o paciente e ele tem determinados sinais e sintomas que de cara eu já sei que ele não é um candidato à telemedicina, por exemplo, um paciente com uma dor pré-cordial, ele não é um candidato. Então, eu tenho que ter uma triagem prévia, onde o paciente, respondendo a determinadas questões, ele já seja descartado desta via telemedicina e ele seja aconselhado a procurar o pronto-socorro imediatamente. Então, a tecnologia, para nós, ela foi sendo adaptada em todas essas condições. Então, nós criamos as triagens específicas de COVID, as triagens para a gente também testar. E os médicos também precisaram se adaptar, né? Eles também precisaram ter uma linha de cuidado bem desenhada, né? Como é que eu atendo esse paciente, até onde eu vou, que drogas eu posso prescrever, o que eu posso fazer. Então, para nós, nossa população de colaboradores, ela foi um grande, com todas as seguranças, né? Obviamente, quando eu vou falar que foi um tubo de ensaio, parece que é algo que era empírico, mas não, no sentido de vamos testar para depois a gente colocar para os pacientes. Então, a segunda grande entrega da tecnologia foi este ambiente, né? Muita trabalho junto com o corpo médico e o corpo assistencial para criar essa linha de cuidado para um processo aí específico na época de COVID, e ele foi, na verdade, né, o nosso mínimo produto viável que nos permitiu depois expandir. E aí sim chegar, né? Hoje a gente já tem um processo onde a gente faz um pronto-socorro digital. Então, o paciente pode ser atendido a qualquer momento, né? Existem premissas também, então o paciente quando entra na plataforma ele responde questões, triagens, e aí não só voltadas para a COVID, né? O atendimento já é mais generalizado, e ele pode ter um pronto-socorro digital, onde ele tem parte das resoluções das suas questões de saúde, às vezes já resolvida neste atendimento. E a gente faz também hoje serviços, por exemplo, ambulatoriais de acompanhamento pós-Covid, né? Porque os pacientes de Covid, eles têm também sinais, sintomas pós-Covid de recuperação, que muitas vezes não precisa do presencial, mas precisa do monitoramento. Então, a tecnologia veio trazendo, né, estas condições, e agora o nosso olhar tem sido muito mais de como é que a gente alavanca a percepção do médico em relação a este paciente, né? Então, a gente vem testando na área de inovação dispositivos, por exemplo, que quando a gente está falando, esse dispositivo detecta a partir do próprio rosto, né, usando inteligência artificial, saturação do paciente, pressão, uma série de parâmetros que aumentam a percepção do médico. Então, a gente está nessa fase, porque a BP tem muito a crença que o cuidado digital, né, ele veio para ficar. Então, a gente precisa achar caminhos para estender, né, esta percepção. Claro que dispositivos, wearables que possam trazer mais dados para os médicos é a nossa busca agora, né? Até para que a gente realmente tenha o cuidado digital, porque ele tem N vantagens, né? Ele é mais barato que o presencial, ele é muito mais escalável, né? Ele não tem fronteiras, ele chega, né? Claro que a gente depende de uma internet, mas ele chega em regiões, então a gente tem muito aposta que a BP, a gente costuma dizer que a gente quer um gênio digital da BP, né? A gente tem uma BP física super relevante com seus atendimentos, as suas UTIs, o seu centro cirúrgico, mas a gente quer criar um gênio digital que possa entregar a saúde na mesma qualidade, no mesmo nível de assistência. Nossa, maravilhoso, porque quando começou, né, quando foi aprovada a lei para a telemedicina, eu imagino o quanto, por mais simples que pareça, e não é, a gente, né, acabou de discutir, mas, assim, o primeiro momento era os pacientes, né? E aí a gente está falando de pacientes de todas as idades, né? E de toda a maturidade digital. Então, talvez, com certeza, muita gente que achava que, assim, não, né? Eu não quero, não vai dar certo assim, mas sabendo que não era saudável ir até o hospital, nem permitido, né? Então, começando disso, até tudo isso que você está falando, né? De testar os colaboradores, começar com os colaboradores mesmo, porque é novo para todo mundo, né? Ainda tem muita coisa para desenvolver. E depois ter essa questão de sensibilidade, de entender que por mais que estejamos falando de tecnologia, a gente está falando de pessoas,
né? E Exatamente. sua particularidade, cada um ali com as suas questões, não é fácil também, né? Assim, para entender e aplicar isso. Então, nossa, muito assim, muito obrigada, muito parabéns, né, por tudo isso, assim, e realmente não tem fronteiras e não veio para ir embora, veio. Você sabe, Ana, tem uma coisa curiosa que aconteceu, falando, por exemplo, a gente tinha também, né, e nessas horas que a gente percebe, às vezes como a gente tem, às vezes, uma preconcepção de uma realidade, e quando ela vem na prática, a gente diz, nossa, não era isso. Nós temos hoje na BP os associados, né? E os associados, eles são, na verdade, 3.500 pessoas, que lá no passado, a gente costuma dizer que são os nossos donos, né? Eles fizeram aquisições de serviços de saúde, fizeram doações, e nesta relação, eles são associação, eles têm um vínculo com a BP e eles têm um atendimento dentro da BP. E a faixa etária dessa população, ela é, em média, 70 anos, né? E nós temos pessoas com 80 e tantos anos nessa etária. E a segunda população, depois dos colaboradores, foram os associados. E nós tínhamos muito medo, porque a gente dizia, poxa, né, usar, quer queira, quer não, preciso entrar num link, né, ele agendava a telemedicina, ele vai ter dificuldade. E foi muito surpreendente os resultados, porque além da adesão, né, e eles tiveram bastante adesão nesse processo, quando a gente faz uma pesquisa de satisfação qualitativa, né, seja do atendimento do médico, seja da própria conexão, da plataforma, né, e a gente faz para os dois lados, para o paciente e o próprio profissional médico também. E a gente teve depoimentos assim super interessantes, né? E eles dizendo assim, olha, eu me senti muito bem atendido, porque o médico olhou para mim o tempo todo, ele conversou comigo. Aí a gente dizia, nossa, tão básico, mas é fato que às vezes num consultório o médico está atendendo, ele termina, ele vem para o computador, ele fica digitando e o paciente se sente não tem aquela relação olho no olho. Aquilo que a gente imaginava, a tecnologia tira o olho no olho, eles fizeram o inverso. Eles nos disseram, assim, claramente em algumas respostas de qualidade, de que eles se sentiram muito mais... o médico estava muito mais atento à conversa, né? À escutativa do médico durante o processo. Isso, para nós, também foi algo que nós falamos, nossa, como... Né? Talvez tenha uma pequena dificuldade ali no uso da ferramenta, mas a hora em que ele passa por esse processo, como tem adesão, né? E para nós foi assim uma surpresa, porque a nossa concepção anterior era de, acho que não vão aderir, eles preferem vir, e foi muito interessante e eles se sentiram melhor atendidos, né? Acho que isso para nós foi bem, Olha, é surpreendente mesmo. Super interessante. A casa também imaginou que fosse isso, né? Porque, viu, eu estava dizendo justamente o contrário, e que maravilhoso, incrível mesmo. Muito bom. Ô, Lília, recentemente você foi escolhida a executiva de TI do ano na categoria Mundo Híbrido, com um caso bem interessante que é Digital Care Delivery. Começando pela telemedicina. Primeiramente, muitos parabéns, que maravilhoso, né? Sua contribuição e receber tudo isso, então, eu sempre falo assim, quando é mulher, né, tão incrível, então, adoro. E você pode nos contar quais desafios, aprendizados e resultados sobre essa experiência na BP? Perfeito, posso sim. E é isso mesmo, né? Eu falo que é claro que eu tive assim o prazer e orgulho de buscar, né, o prêmio, mas tenho assim uma equipe enorme, né, junto comigo e tem muitas mulheres nessa equipe também, né? Porque ainda é tecnologia com mulher, ainda a gente precisa trabalhar muito, incentivar muitas meninas, porque mulher tem que estar onde ela quiser e a tecnologia é bacana para caramba. Então, a gente tem que atrair as meninas para esse processo. E esse prêmio, na verdade, nós fizemos a inscrição, né, do nosso case, justamente do pronto-socorro digital, porque a entrega do cuidado digital, né, e aí esse conceito do gênio digital, está sendo muito latente para a BP.
né? E ela está sendo latente porque e ela tem um fundo, né? A BP não tem procurado a tecnologia somente pela tecnologia. A gente entende muito a tecnologia como um meio e que ela precisa, sim, ela é importante para fazer negócios, mas ela precisa acomodar, né, este novo momento do país, esse novo momento das operadoras de saúde, esse novo momento dos pacientes em seus engajamentos, né, na sua saúde, e ela precisa ser facilitadora e viabilizadora desta condição. Então, a gente vem na BP buscando, né, a entrega deste cuidado digital. É claro que a telemedicina ela é o primeiro passo, então é um primeiro momento em que você entrega um cuidado onde esse paciente pode ter um atendimento. E esse case específico, nós falamos do PA digital, que foi quando a gente abriu para esses pacientes a possibilidade deste atendimento totalmente remoto, né? E ele teve desafios primeiro, as nossas telemedicinas elas eram agendadas, então eu tinha um corpo médico que sabia de uma grade, né, e que fazia acesso naquele momento de grade. Depois, quando a gente foi para o PA digital, a gente disse, não, né, o paciente ele pode, a qualquer momento, precisar. Então, eu preciso de um modelo diferente, eu preciso de um modelo sustentável financeiramente, porque imagine que eu poderia ter um médico, né, um modo de dizer, né, mas um plantão 24/7, aguardando um paciente e só entrar um paciente no dia. Então, como é que os desafios eram, como é que a gente coloca isso numa realidade onde eu faço uma oferta, mas que ela seja sustentável, né? Que o paciente também tenha um custo justo para este atendimento, mas que eu também, né, como BP, consiga ter uma remuneração. Então, isso foi feito uma parceria com as equipes de pronto-socorro, que para nós também era algo importante, porque o perfil do médico que atende um pronto-socorro digital, ele é diferente de um perfil de um médico que atende um ambulatório digital. O ambulatório, muitas vezes digital, ele está setado numa história, é um retorno, eu conheço o paciente, eu já avalio os exames, eu vou fazer, é que nem quando a gente vai numa consulta presencial. O pronto-socorro é a surpresa, né? O pronto-socorro a gente nunca sabe o que vai chegar. Então, o perfil de profissional, ele é diferente. Então, nós teve um desafio bastante grande de como é que a gente une as equipes, né? E torna, por isso que a gente chama de mundo híbrido, porque as pessoas precisam estar num processo híbrido, né? Ora, este médico está atendendo um paciente ali local, ora, este médico está atendendo um paciente digital. Então, né, para um meio digital. Então, nesse processo, tudo que a gente pensava, nós estamos pensando, como é que a gente torna híbrido? O espaço, né? É um desafio, porque o médico que está dentro de um processo de atendimento digital, o paciente pode, por exemplo, dizer, doutor, eu tenho um exame, compartilhe comigo. Eu não posso abrir uma telinha, que nem a gente falando, né, num aplicativo de conferência, nós podemos ter uma telinha e nossos rostinhos, um é pequenininho, outro é maior, se a gente colocar 10 pessoas aqui, ficam os rostinhos pequenininhos. Mas eu não posso, durante uma telemedicina, ter um médico olhando um exame pequenininho porque a tela do computador foi dividida, né? O triplicou 3, a carinha do médico, a carinha do paciente e o examezinho pequeno. Então, nós tivemos também desafios de infraestrutura. Quer dizer, como é a infraestrutura adequada para fazer telemedicina? Então, as salas, elas foram adaptadas para ter os 2 monitores, né? Para que o médico, quando ele senta para um processo de PA digital, ele dê a experiência para o paciente na mesma relevância, por isso o termo gêmeo, né? O paciente tem que ter uma experiência tal e qual na mesma relevância. Então, se ele tira lá da sacolinha uma imagem e o médico colocava, né, vamos dizer que ela não fosse digital, fosse um filme mesmo, né, um raio-x, um filme, e colocasse lá no negatoscópio, o médico tem que ter essa mesma visão quando ele está no processo digital. Então, houve um desafio de adaptar. E muitas pessoas nos perguntavam assim, poxa, mas por que o médico, né, se é telemedicina, não pode fazer da casa dele? Porque eu não daria essa mesma experiência. A gente quer fazer medicina, né? A tele é o caminho. Então, o consultório precisa ter a condição adequada. É claro que uma emergência, numa orientação de uma teleconsulta, pode acontecer de uma outra forma? Pode, mas não um atendimento de um pronto-socorro digital. Então, houve um desafio de estruturar, de treinar essas equipes, né? A plataforma de ser adaptada para permitir, por exemplo, uma coisa simples, que era link de pagamento. Porque o que acontecia, se esse paciente era um paciente particular
né? E ele queria fazer um atendimento de PA digital. Eu não posso fazer o atendimento e falar para ele, depois você passa lá na BP para pagar, passar o cartão de crédito, né? Desmontei a experiência dele. Exato. Então, nós tivemos que fazer integração com plataformas de cobrança digital de cartão de crédito, tivemos que fazer integração com os nossos prontuários eletrônicos, porque a BP preza muito pelo dado do paciente, né? Seja pelas questões legais de LGPD, privacidade, mas também pela jornada do paciente na saúde. Então, eu não posso correr o risco do paciente ter um processo de internação com a gente, aí ele faz um atendimento de PA digital, aí ele volta no ambulatório e o médico não sabe que lá justamente ele teve um atendimento de PA digital onde ele teve uma história que vai comprometer totalmente o processo de sequenciamento de atendimento. Então, essas integrações tecnológicas também foi um desafio, né? Para a gente ter o nome do paciente na plataforma é um desafio, porque a gente diz, você pode usar um CPF, ainda bem que não mais agora, né? Mas no passado, não muito distante, às vezes as mulheres davam o CPF do marido, né? E aí você diz, como é que eu identifico, né? E às vezes a filha dava o CPF da mãe, então acontecia. Hoje em dia, obviamente, isso já não dá mais. Então, diz uma criança, né? Hoje, por mais que a gente já tenha CPF quando nasce, mas ainda tem um grupo de crianças que não tem. Então, essa identificação única, a gente chama de Master Patient Index, né? O Brasil tem desafios para fazer, né? O próprio código do SUS, que é um bom identificador, né? Todos nós que nos vacinamos via SUS, podemos baixar o Conect SUS, que é excelente, que nos dá o nosso cartão de vacina. Mas, por exemplo, eu tenho 2 códigos SUS, porque um belo dia eu devo ter sido atendida em algum lugar e criaram, e eu tenho um segundo, né? E aí o que acontece? Então, a gente ainda tem desafios nesse sentido também. Então, esse projeto, ele foi desafiador para nós, primeiro porque ele foi feito num curto espaço de tempo e ele tinha todas essas vertentes, né? A vertente física, sala, a vertente treinamento, a vertente tecnologia, a vertente pagamento, a vertente integração. Então, ele foi mesmo assim possível pela união das pessoas, né? A gente precisou de muitas cabeças juntas, né? Muita expertise, muita dedicação, para que a gente, por isso que eu digo assim, claro que eu fico cheia de orgulho da minha área, com certeza, né? E tem um orgulhinho pessoal ali também de bacana, sim, mas teve a turma da arquitetura tendo que arrumar a sala para que a gente pudesse fazer esse atendimento. Então, parabéns para todo mundo. Obrigada. Que inspirador e que bonito tudo isso. Muito, muito bem. Então, merecido mesmo, viu, Lilian? Obrigada, Ana. A TI na BP conseguiu melhorar os resultados para o paciente e a adesão clínica do corpo clínico? Legal, acho que quais recursos inovadores foram implantados, Lilian? Legal. Esse é um tema, assim, bem apaixonante, né? E aí, talvez, para eu materializar, acho que vale contar um caso, porque daí fica mais materializado, né? Então, o que acontece, por exemplo, a gente tem muito ainda para fazer, mas a gente acredita muito no uso do dado para a situação, né? E para que a gente possa apoiar a decisão dos profissionais do corpo clínico. E em todos os processos de poxa, se eu puder ter a condição situacional de um paciente para que eu apoie um corpo clínico numa melhor tomada de decisão, esse é um papel da tecnologia. E aí um caso que a gente implementou que foi bem interessante, hoje dentro das UTIs no Brasil, quando um paciente desenvolve sepse, né, então ele tem uma infecção generalizada, hoje a taxa de mortalidade é 52%. Então, se 2 pacientes desenvolverem, um deles irá a óbito, né? Esses são os nossos números, realmente é uma situação bastante grave. E a gente tem algumas possibilidades que a gente chama de deflagradores, que são dados que nos intuem que este paciente pode estar desenvolvendo uma sepse. E esses dados, esses deflagradores, eles não são isolados. Então, não adianta eu dizer assim, o paciente está com febre. Ele é mas é ele e mais algumas correlações que me permitem que eu possa ter a ideia de que ele está com febre. E isso depende muito de tecnologia, porque eu preciso cruzar, por exemplo,
um exame de laboratório, né? Então, o paciente, hoje no nosso caso na BP, a gente tem uma integração, o médico faz a sua prescrição, pede, por exemplo, um exame para o paciente. O nosso parceiro, né, de exames é o Fleury, ele processa esse exame e o sistema integra para dentro do nosso prontuário. Quando a gente fala de sepsis, a gente precisa ligar o lactato, que é um dos exames, a gente precisa olhar a temperatura, a gente precisa olhar o batimento cardíaco. Só que a temperatura, o batimento cardíaco, a pressão, eles estão lá no monitor cardíaco. Então, o que nós fizemos? Tudo isso foi integrado para o prontuário. Então, o laboratório, o monitor cardíaco, todos esses parâmetros integrados. Com isso, o sistema pôde fazer uma inteligência e detectar antes que alguém olhasse, porque eu não dependo de alguém chegar, abrir o prontuário e falar, o lactato do paciente está alterado, olha, ele está com febre, aumentou a frequência cardíaca. E tem outro lá, são 20 e tantos parâmetros, né? Isso faz uma demora. E a septicemia, para você poder combater, a partir do momento em que você tem sinais deflagradores, você tem 1 hora para dar o antibiótico. Se você age neste período, você diminui muito a taxa de mortalidade. Então, o que nós fizemos? Um sistema que integrou todos esses dados e que dispara o alerta. Você fala, tem casos em que ele dispara e este alerta é um falso positivo? Tem. Só que aí o profissional recebe o alerta, ele vai, ele analisa, e pode ser que ele diga, este alerta não é real, e aí ele justifica. Se ele disser o alerta é real, o sistema já emite para a farmácia o pedido urgente do antibiótico. A gente tem lá um telefone vermelho mesmo, né, onde, na verdade, o pessoal corre, né, para fazer essa administração no tempo recorde. Com isso, a gente conseguiu chegar numa taxa de mortalidade de 22%. Claro que a nossa desejo, né, mas como é uma patologia muito grave, é diminuir, mas sai de um patamar de 52 para um patamar de 22. Né? A tendência de uma septicemia de chegar a 0 é quase impossível, mas a gente quer trabalhar cada vez mais em tecnologias que nos garanta perceber essas condições clínicas do paciente deteriorando e que possa trazer para o profissional médico, para a equipe assistencial, um novo modelo de uma atuação mais preditiva. E a gente costuma dizer, o pessoal às vezes me pergunta assim, você acha que a tecnologia vai substituir o médico? Né? E aí tem o jargão de mercado, todo mundo fala, os médicos que não usam tecnologia serão substituídos por um outro médico que usa a tecnologia. Né? Então, a gente não tem a crença da substituição, mas a gente tem a crença do humano aumentado. Né? Então, você ter tecnologia que te reporte uma situação com dados e te garanta uma tomada de decisão modificada, essa é uma busca. A gente tem muito que construir ainda na BP, né? Existe um trabalho nesse sentido, mas esse é um exemplo assim, que funciona. Né? Coloca a tecnologia, coloca uma atuação para o humano ter mais facilitado, que a gente consegue ter melhores resultados de saúde. Maravilhoso, muito bom. Obrigada por isso. E aí a gente vai falar de inteligência artificial na medicina. Então, como que a BP está trabalhando essas inovações, né, da inteligência artificial e quais benefícios já são visíveis hoje em relação a essa tecnologia? Legal. A IA, para mim, também é um outro campo que assim, eu adoro. Eu imaginei. Bem apaixonante. Bem apaixonante. Então, nesse processo da inteligência artificial, né, olhando para esse guarda-chuva, a gente olhando para o dado do paciente dentro de um processo descritivo, nós treinamos o software para reconhecer patologias. E o que isso nos ajudou? Né? No processo, quando isso foi implementado, nos ajudou porque nós tínhamos, por exemplo, a gente chama em hospitais de codificação, que é, na verdade, vamos pensar que um paciente ele vem para fazer, por exemplo, uma cirurgia de joelho. Então, o médico, quando ele informa o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, geralmente ele diz, olha, esse paciente tem uma artrose. Né? Então, pois lá. Só que eu posso ter um paciente hipertenso, cardiopata, idoso, com uma série de comorbidades, que veio fazer artroscopia e tem artrose, e eu posso ter um jovem atleta que não tem nada disso e também veio fazer uma artroscopia e tem artrose.
Então, o que acontece? Geralmente, esse diagnóstico estruturado, ele está naquele atendimento. Todas essas comorbidades, ela está descrita num texto que tem uma riqueza, porque quando eu olho para esse paciente, eu tenho que fazer uma previsibilidade de alta, eu tenho que instituir um cuidado, eu tenho que saber o quanto esse paciente vai custar, porque esse paciente que é diabético, hipertenso, cardiopata, quase com certeza, se ele tiver num desequilíbrio de tudo isso, ele vai ficar mais tempo internado do que o jovem atleta que veio fazer o mesmo procedimento. Então, nós usamos a IA para extrair essa informação e já trazer para o médico, quando ele termina de escrever. Olha, a IA acha que esse paciente tem isto, confirma para mim? E aí o médico pode confirmar ou dizer não, não é, descarta, porque a IA, ela, no nosso caso, ela está com uma acurácia de 96%. Então, eu tenho 4% que pode ser um falso positivo. Ele entendeu, porque no linguajar não está bem treinado, a gente usa tudo que deu negativo, o médico disse não é, para retreinar essa inteligência para ela se tornar cada vez melhor nesse processo. Isso tem nos ajudado a criar dados mais fidedignos, dados mais robustos para o nosso uso, né? Esse é um exemplo. A gente fez um outro projeto de inteligência artificial, que agora está num processo de expansão, né? Porque a IA tem uma característica que você precisa de muito dado e você precisa de muito teste, né? Você precisa ir nos modelos trazendo informação para que esse modelo vá aprendendo com ele. Então, nós fizemos um projeto, por exemplo, para identificar, dentro de exames de ressonância específicos de mulheres que tinham endometriose, se aquele exame tinha ou não endometriose. E por que nós fizemos esse projeto com IA? Porque é muito comum, né? A endometriose, muitas vezes, ela é uma causa de doença feminina, inclusive de saúde pública, porque a mulher se afasta, ela tem dor, então você tem um processo onde ela acaba, a gente enxerga, às vezes, a endometriose muito num processo gestacional, né? Mas ela tem outras implicações sociais bem importantes. Uhum. E muitos radiologistas não estão habituados ao diagnóstico da endometriose. E o que acontece? Às vezes passa-se despercebido, e quanto mais cedo ela é identificada, as condições de tratamento são melhores. Então, nós fizemos uma IA, um projeto de um MVP, que olha para as imagens e detecta sim ou não. E isso simplesmente leva para uma fila para radiologistas separados. Então, diz, olha, esse aqui provavelmente olhe com mais atenção, mesmo que você tenha achado que não. Então, ele é uma IA para auxiliar esse radiologista. A gente está numa fase desse projeto agora de expandir. Então, em vez de falar sim ou não, começar a achar onde. Então, a gente está num processo, aí nós fizemos uma parceria com o Fleury, porque nós precisamos de mais dados, os dados da BP e mais os dados do Fleury, para que a gente possa, a gente chama de anotação, né? O médico possa anotar aonde está para ir aprendendo a localização, né? No começo desse projeto eu achava que endometriose só tinha no útero, eu descobri que tem até no diafragma, então o médico poder marcar e ajudar. Ou seja, são exemplos de uso de inteligência artificial que pode alavancar a saúde. A gente também está olhando para a IA em processos administrativos, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, o prontuário eletrônico, todo dado eletrônico. A conta do paciente é toda eletrônica. Só que a gente ainda tem trabalho de fazer auditoria olhando para o prontuário e olhando para a conta para ver se está certo a cobrança. Uma IA pode cruzar, né? A gente está bem no início, nem começou, mas está indo para um processo desse, ou seja, a potencialidade do uso para melhorar o diagnóstico é muito, muito grande, mas também os processos administrativos podem ser bastante beneficiados. Não, muito bonito. É bonito, né, ver tudo isso e esses entendimentos de consequência. Eu também não sabia que podia dar no diafragma. Fiquei assustada. Assim, assustada não, fiquei surpresa. Acho que quem está em casa também, né? Então, imagina Eu também. Quantas informações, né? Quantas consequências dessas informações são tão importantes para a saúde da gente. Ô, Lilian, agora eu vou fazer duas perguntas aqui para você de uma vez só, né? Que são as seguintes, né? A gente estava falando de IA e eu vou para a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, ela está em vigor e sua área está adaptando sistemas para tratar os dados e informações dos clientes. Isso tem provocado
muitas mudanças no seu setor, e assim, como é que é a questão do consentimento do paciente em compartilhar suas informações clínicas e pessoais? Ficou mais complexo agora? LGPD, eu costumo dizer assim de cara, eu sou fã da LGPD, né? Por mais que ela esteja, sim, trazendo, né, vou falar um pouquinho dos desafios para as instituições de saúde e para o mercado, né, em geral, mas ela tem um fundamento assim muito, muito relevante, né, que proteger os dados pessoais e proteger os dados sensíveis, né, que são os de saúde, né, e outros, ele é muito importante para o cidadão. Né? A gente hoje vive uma realidade, né? Se a gente olha para os cybercriminosos, né? Para tudo que acontece, ela é uma proteção tal qual a gente colocar a chave na porta das nossas casas. Né? Então, a LGPD ela vem com uma proposta muito interessante, né? De criar metodologias e conceitos que garantam a privacidade, que muitas vezes a gente acaba distorcendo, né, e dizendo, agora, sei lá, já ouvi coisas do tipo, não vamos nem poder mais fazer pesquisa em saúde. Não é bem assim. Se a gente olha, por exemplo, para este processo onde eu tenho que pedir ao paciente, né, se eu posso, por exemplo, usar, porque eu vou compartilhar com um terceiro um dado dele, a tecnologia é envolvida, porque nessa hora você precisa não só fazer a pergunta, né, mandar o link para ele, mas muito mais do que isso. O titular, dentro da LGPD, ele tem o direito de revogar esta condição. Então, precisa ter muita clareza e muito sistema envolvido para que a gente possa perguntar se pode, né? Podemos usar um termo, por exemplo, de fazer uma pesquisa de satisfação. Ele me disse sim hoje. Então, eu mando a pesquisa para ele, ótimo. Mas ele tem que ter o direito, ele tem que ter uma plataforma que ele me diga não amanhã, se ele quiser, e a partir dali, eu também tenho que ter um mecanismo que não dispare, né, a pesquisa eletronicamente. Então, sim, a BP tem feito bastante investimento em sistemas, né, para justamente permitir estes mecanismos. E se a gente olha para a LGPD, ela tem, além da privacidade do dado, né, ela traz arcabouços, por exemplo, de tecnologia, que são importantíssimos para a privacidade, porque se eu tiver um processo de um dano, né, onde este dado é vazado, então processos de não só eletrônicos técnicos, mas também culturais. Né? Então, um exemplo típico, não dá para ter pendrive, né? Porque pendrive é uma entrada, então a USB precisa ser fechada. Você muda um pouco a cultura, porque as empresas trabalhavam e usavam. Né? Você precisa, não dá para ter login genérico, né? Porque a LGPD diz, você vai ter que falar a rastreabilidade quem acessou o quê. Então, coisas que a gente já tinha de boas práticas se manteve, mas nós também precisamos ter uma plataforma que controla todos os consentimentos adicionais, porque nós antes não tínhamos, então a gente fez aquisição, fizemos aquisição também de situações mais técnicas para garantir mais blindagem, vamos dizer assim, deste dado. Então, sim, né, existem investimentos, mas ele tem por contrapartida um benefício bastante interessante. E a gente acredita também que a adesão à LGPD, ela também vai dar para o cliente uma percepção de marca, né, de mercado. Então, imagine se alguém nos dissesse que a gente vai abrir uma conta num banco inseguro. Né? A gente não abriria. Então, a saúde, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do dado, a saúde começa a ter essa realidade, porque a saúde sempre teve muito a questão da disponibilidade. Então, a gente ouvia coisas do tipo, mas o doutor deu a senha para o outro porque precisava prescrever, porque, na verdade, se não prescrevesse, ia ter um problema. Ou seja, a gente mesmo, né, pegava lá a senha do exame e mandava a senha pessoal para o nosso médico para ele abrir lá o exame que a gente fez no ambulatório para olhar. A hora em que a LGPD vem, ela coloca no mesmo nível a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, que nem a gente trata nossos dados bancários. A gente não dá a senha para o colega só porque, quem sabe, eu vou precisar de dinheiro, alguém saca para mim. Né? E com saúde a gente faz isso. Então, acho que com a LGPD ela veio modificar a cultura. É claro que existem sanções, né? Elas também são situações em que, né, ninguém quer ter uma sanção, né, seja ela de imagem, seja ela financeira, né, por descumprir uma lei. Então, ela tem essa força, né, e isso, às vezes, infelizmente, é necessário
para mudar a cultura, para mudar investimento. Então, eu vejo de modo bastante positivo, mas sim, ele traz, né, a gente está trabalhando a LGPD num projeto já há 1 ano e meio, né, muito já foi ajustado, a gente já tem uma adesão, mas muito ainda está se fazendo, principalmente na questão cultural. Então, fizemos vários treinamentos, né, via EAD, 100% dos colaboradores, porque muitas vezes não é a tecnologia que consegue barrar, né? A gente teve um caso antigo aí que o mercado inteiro falou quando uma pessoa fotografou a imagem, né, da esposa de um ex-presidente, né? O que acontece? Foi para o mercado, né, e é um vazamento de dados. Aí você diz, o hospital que foi atingido nessa época, o que eles poderiam ter feito? Só cultural, porque, na verdade, tecnicamente, um celular na mão todo mundo tem, né? E tirar foto de um notório, de um exame de um notório, se a cultura não mudar, continua acontecendo. Mas eu sou super a favor e acho que isso vai fazer com que os nossos dados, que são tão valiosos, né, da gente como cidadão, possa ser protegido. Muito bem, então, Lilian, eu vou aproveitar para dar um recado para quem está em casa, porque esse assunto, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já trouxe 2 especialistas aqui no Minutos Corporativos. Então, você que está assistindo, depois que terminar de assistir aqui a nossa entrevista com a Lilian, você pode procurar aqui no canal do YouTube mesmo, é uma entrevista com o Vitor Sena, que é CEO da Gerdau, falou muito sobre isso, e também com a Miriam Wimmer, que ela é da Agência Nacional de Lei de Proteção de Dados. Então, são, assim, para poder implementar tudo isso, né, e a gente pega vários ganchos junto aqui com a saúde, junto com a Lilian, que deu essas informações maravilhosas. Muito obrigada, Lilian. Bom. E aí, olha só, enquanto tendência, Lilian, tendência tecnológica ou de inovação para o setor de saúde, quais você destacaria para os próximos anos? Olha, eu destacaria, sem dúvida nenhuma, né, todo o guarda-chuva de IA. Então, a IA realmente ela tem que revolucionar o mercado de saúde, né? A gente precisa usar os dados que a gente vem coletando há muito tempo, né? E seja um dado digital de uma imagem médica, seja um dado mesmo de um prontuário. Então, acho que a IA é uma grande tecnologia que a gente vai usar muito nos próximos anos. Com certeza, a IoT, né? A saúde tem muito que monitorar, muito que poder criar a internet das coisas, onde a gente possa dar a mesma experiência de um paciente monitorado na sua casa, na maneira como ele trabalha, e a gente poder ter a percepção de saúde, né, em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, acho que a IoT vem muito. A realidade aumentada, né, ela é algo que ela tem N oportunidades, seja na experiência do paciente para vivenciar anteriormente algo que vai acontecer, mas tem muito no campo de treinamento, né? Nós fizemos lá na BP um MVP, por exemplo, de um treinamento com realidade virtual aumentada, usando um protótipo de uma cirurgia de carótida. E os médicos nos depoimentos diziam, olha, super real, tal qual quando eu estou com o modelo. Então, a realidade aumentada, ela tem, né? Se a gente pensar no mundo médico, os médicos hoje, eles adquirem experiência, né? Porque eles estudam, né? Eles observam um cirurgião operando por muito tempo, né? Ou seja, o tempo de exposição a um procedimento é o que dá claro que além da competência, né, pessoal, mas é o que dá a expertise, né? Eu observo. Então, se a gente tem uma realidade aumentada que nos permite um tempo maior de exposição, então, se eu vou assistir uma cirurgia hoje, né, e vou observar um médico operando um paciente, eu tenho uma percepção, depois eu vou entrar num pedacinho da cirurgia, depois eu já fiquei mais confiante e o médico titular também, eu entro numa outra etapa. Quando a gente coloca a realidade aumentada neste processo, e hoje em dia você tem dispositivos para ter force feedback, você corta ali e tem a sensação disso tudo, você pode expor muito mais, né, o profissional a esta condição. Então, a realidade aumentada, ela pode capacitar muito melhor, né? Ele não substitui, obviamente, o titular, cirurgião, dando exemplo na cirurgia, com a orientação de um profissional, mas ela pode dar experiências de uso, né? Muito mais. Então, a realidade aumentada, para mim, é uma grande busca, e acho que eu diria também que é uma tecnologia que a gente tem usado muito pouco na saúde,
que é o RPA, que é o Robotic Process Automation, que é tudo que é repetitivo, a gente pode deixar um robô fazer, né? A gente não precisa ter um humano, vamos deixar o humano para fazer aquilo que é criativo, aquilo que precisa. E a saúde tem muitos pontos, às vezes, repetitivos, até na sua gestão, até no seu processo de consumo de medicamentos, que a gente pode ter um olhar, né, para que esses processos repetitivos sejam substituídos por uma automação de um robô e que a gente possa se dedicar àquilo que o humano faz, que nenhum robô vai substituir. Então, eu diria para mim que acho que esse é o futuro que a gente tem aí para brincar com a saúde. Nossa, eu adorei saber, gente. Maravilhoso, todo mundo de olho nas tendências de Lilian, porque com certeza... Nossa, maravilhoso. Muitíssimo obrigada, Lília. Ó, o maravilhoso, e a gente está chegando para a pergunta, que é a pergunta derradeira aqui no Minutos Corporativos. Que é a seguinte, né? A gente já teve tantas informações suas, né? Mas a gente quer saber essa também. Se você pudesse conversar com alguém, Lília, no âmbito pessoal ou profissional da sua vida, com quem você falaria? Olha, eu com certeza faria um Webex com Elon Musk. E aí eu já tenho até a pergunta que eu faria para ele, né? Eu acho que com tudo que a gente vê, essa cabeça inovadora, né? Trazendo carros autônomos, levando explorando Marte, né? Tudo que ele traz, e ele tem uma cabeça bastante, né? Ele fala de IA com reticências, né? De uso, porque a gente sabe que por trás da IA tem quem constrói a IA, então se ela mal utilizada, ela pode ser muito maléfica, mas eu adoraria fazer um Webex com ele, perguntar para ele que dica ele me daria para a saúde, né? Porque acho que ele é uma mente tão visionária, e aí eu gostaria muito de saber o que ele faria se ele estivesse sentado numa cadeira olhando para a saúde, né? Qual é aquela ideia, né, que ele, da equipe dele, tem, que a gente olha, né, e admira tanto, né? Então, eu diria que, para mim, é uma das pessoas mais inovadoras, então eu queria ligar para ele. Olha aí, ó, fica a dica, então. Esse bate-papo é possível, Lília, porque, assim, muita gente que vem fala, assim, de pessoas que gostariam de falar e que, infelizmente, não. Então, assim, Elon, look up. Yes, I'm here. Fica a dica aqui, vamos conversar com Lília, vai ser maravilhoso. Que bom saber disso, obrigada por compartilhar. Eu acredito, assim, que como o Elon, você vem também transformando, né, a equipe, né, a empresa, as pessoas, as mulheres que você se relacionam, as demais também, né, vem transformando a vida e o mundo de alguma maneira. Lília, continua, muitíssimo obrigada por todas essas informações muito ricas, riquíssimas, né, então obrigada por estar aqui e dividir isso com a gente, muito mais sucesso para você e que você continue com essa paixão toda, sabe, assim, poder com certeza fazer seu trabalho e todas as vezes que você dissemina essas informações que elas vão, né? Então, muito obrigada mesmo e bem-vinda sempre ao FutureCon. Super obrigada FutureCon pela relevância que ele vem tendo no mercado, trazendo informação, olhando para o futuro, e eu estou sempre à disposição. E meninas, venham para a tecnologia, que é uma delícia. Maravilhosa, meninas, venham, exatamente. E a FutureCon, né, vem assim, com certeza, tendo essa relevância, principalmente porque a gente recebe pessoas profissionais, líderes como você. Então, assim, obrigada mais uma vez e sempre, tá? Você que está nos assistindo, muito obrigada, esteve até aqui. Eu tenho certeza que está feliz com tantas informações, né? Então, assim, quiser assistir de novo, quiser indicar para alguém, fique à vontade. Se tiver alguma pergunta, algum insight, sugestão, perguntas, enfim, para a Lília ou aqui para o Minutos Corporativos, fique à vontade de escrever para minutoscorporativos@informa.com. Esteja sempre conosco, muitíssimo obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal.